Alunos da mediação, olha quem está aqui com vocês novamente. Eu, professor Beto, e a minha companheira aqui, Aldelina. Estaremos aqui com vocês nesta aula, fazendo a revisão dessa aula e atividade, essa aula maravilhosa que o professor Lorismar trabalhou com vocês. Mas deixa eu fazer um adendo aqui a essa aula. Vocês estão percebendo que nós estamos com um problema de uma crise mundial pelo pós-guerra? O pós-guerra, ele traz uma crise mundial, ok? Isso que eu quero que vocês observem. Terminou a Primeira Guerra Mundial. A Europa está totalmente destruída. Durante 1919, quando termina a Primeira Guerra Mundial, e toda a década de 20 até 1929, aí, nós temos esses 10 anos, os Estados Unidos pareciam viver um grande milagre econômico. Se a Europa, que era grande produtora, estava destruído, quem iria tomar conta eram os Estados Unidos. E esse sistema ele está vindo tão em ebulição, em crescimento, que ele chega num determinado momento e ele quebra o crack da Bolsa de Nova York. Com isso, se mostrou que o capitalismo liberalista estava em crise. Sabe o que se fortalece? Se fortalece o socialismo, que tinha iniciado lá na Rússia, se fortalece o nazifascismo na Europa Central, ok? E os Estados Unidos, então, ele tem que começar a pensar em mecanismo que dê outro viés a esse sistema capitalista. Vamos lá na tela para vocês, para nós fazermos essa revisão, porque a aula de hoje, essa 8.1 aí, justamente trabalha essa crise do capitalismo no século XX. O capitalismo entra em crise, nós estamos na década de 20, essa década de 20 aqui, 50%, olha ali, ó, vamos colocar aqui, 50% da produção da indústria do planeta era feita por quem? Pelos Estados Unidos da América. Eu quero lembrar vocês que nós estamos num período de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado aí em... A Primeira Guerra Mundial tinha acabado em 1919, ok? Ela foi de 14 a 1919. Então, essa prosperidade econômica, o estilo de vida norte-americano. Vocês já ouviram falar isso aí? Estilo de vida norte-americano. Era um estilo de vida sonhado, só que aqui é o dólar. O dólar desesperado porque em 1929, justamente uma década depois do pós-guerra, os Estados Unidos enfrentam uma forte recessão conhecida como Grande Depressão. Grande Depressão. É o crash. O crack, a quebra da Bolsa de Nova York. As ações elas começaram a ser vendidas e os preços cada vez mais baratos dessas ações criaram um pânico que tomou conta do mercado financeiro. Pessoal, foi todo mundo correndo para o mercado de ações vender suas ações. E vocês sabem que no capitalismo, a lei da oferta e da procura, o preço tende a cair. A Quinta-feira Negra, olha como foi conhecido, até de uma forma meio pejorativa, meio racista, mas eles colocaram esse nome como Quinta-feira Negra, que levou inúmeras de empresas e bancos à falência. Faliram de um dia para a noite, gente. Os investidores em empresas redimensionaram seus investimentos para outros países, principalmente para os europeus, que estavam em crescimento. Com isso, há uma tirada de recursos dos Estados Unidos. O governo norte-americano ainda tenta fazer uma política restauradora. Seguindo a política neoliberal adotada até então de não intervenção do governo na economia, é interessante vocês pesquisarem o que é o liberalismo e o neoliberalismo, tá? Já fica como tarefa para vocês. E esse liberalismo econômico dizia que o Estado não poderia intervir no mercado. Conciliar as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada com a intervenção do Estado, agora os Estados Unidos começou a pensar em um novo acordo chamado de New Deal. Novo acordo.
O presidente norte-americano era Franklin Delano Roosevelt, tá? Não confunda Franklin Delano Roosevelt com Theodore Roosevelt, hein? Theodore Roosevelt é aquele que veio aqui com Rondon. Franklin Delano Roosevelt é o presidente da Segunda Guerra Mundial. E ele vai ser o principal defensor do consumismo à medida adotada pelo país para superar essa crise. Só que tem uma outra teoria que vem mais de encontro ainda, que nós vamos chamar ela de Revolução Keynesiana. O economista inglês John Maynard Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, ele defende uma intervenção do Estado na economia. Ele diz, não, o Estado precisa intervir na economia para regulamentar essa economia. E isso foi uma espécie de saída. O keynesianismo ficou conhecido também como Estado do Bem-Estar Social, porque eles começaram a dar direitos trabalhistas. Sabe quem vai implantar essa filosofia aqui? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai implantar essa filosofia aqui no Brasil. Então, é uma tentativa do sistema capitalista de não romper, de não se quebrar. Porque o socialismo está dizendo, olha, o sistema capitalista quebrou, o melhor somos nós. O sistema nazifascismo está dizendo, olha, o sistema capitalista liberal faliu, o melhor é vocês virem para cá, para o nazismo, para o fascismo. E ele chamando. E o mundo começa a entrar em ebulição. Mas vamos lá, atividade? Vamos lá, atividade para vocês, que eu já volto aí com vocês. Faça aí que eu já volto. Atividade de sala, eu estava vendo, agora está até discutindo com a Aldelina aqui, sobre essa questão da atividade, que é interessante, nós olharmos o mundo dentro dessa concepção filosófica, econômica e política, para nós entendermos a transição que o mundo está passando. O mundo saiu lá do século XIX, naquilo que nós vamos chamar de... no século XIX, foi a Belle Époque, a Bela Época, que sai do século XIX. Aí ele entra no século XX já diante de uma guerra mundial, de 1914 a 1919, uma guerra mundial que assolou a Europa. Os Estados Unidos se torna grande potência, mas ao mesmo tempo essa grande potência ela não demora 10 anos para ruir, para quebrar. Qual a política a ser adotada? E o que leva essa ruína dos Estados Unidos em 1929? O que isso interfere para o crescimento do nazifascismo na Europa e dos sistemas totalitários, não só na Europa, aqui no Brasil também, nós tivemos com Getúlio Vargas. O que leva a isso? Pois é. Então, fique atento aí que nós vamos agora para a atividade. Vamos lá, na tela para vocês, atividade. Tá? Eu tenho aqui, ó, atividade número 1. Falarmos dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, podemos afirmar que em 1920, os Estados Unidos eram responsáveis por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. Será que isso aí está certo? A Europa se fortaleceu mediante a uma rápida industrialização. Letra C. Os Estados Unidos conquistam a África e a Ásia na corrida imperialista? Será que os Estados Unidos foi para a África e para a Ásia? Será que são eles que irão desenvolver o neocolonialismo na Ásia e na África? Letra D. Toda a produção de café brasileira era consumida no mercado norte-americano? Letra E. Na década de 20 e 30, a economia dos Estados Unidos só cresceu conquistando cada vez mais o mercado de consumidores? De 20 e 30, será que é isso? E aí, qual a resposta vocês acham que é correta? Tá? Isso, qual é a resposta, aluno? Muito bem, aluna. Tá? Bom. Acaba a guerra.
a Europa está destruída. Com a Europa destruída, a indústria europeia está destruída. A Europa, então, ela começa a criar mecanismo de se reconstruir. E os Estados Unidos está aqui, os Estados Unidos participa da Primeira Guerra Mundial, de longe aqui apoiando, mas ele não tem um pipocozinho dentro do seu território. Não teve uma fábrica sendo atacada aqui dentro. Ou seja, os Estados Unidos estava intacto. E nós vamos ver isso também se repetindo na Segunda Guerra Mundial. Tá? Os Estados Unidos intacto. E ele se torna, durante aí toda a produção do mundo que consumia, 50% ia dos Estados Unidos. Os outros 50% ficava espalhado entre Europa, África, Ásia e os outros continentes aí, na produção. Então, por isso que a resposta correta é a letra A. Em 1920, os Estados Unidos era responsável por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. A segunda, a chamada crise de 1929, caracterizou-se por um colapso do sistema financeiro mundial no período do entre-guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada com a Guerra Franco-Prussiana. Será que tem a ver com a Guerra Franco-Prussiana? Isso é tão antigo, gente, isso aqui é antes da Primeira Guerra Mundial. A queda da Bolsa de Valores de São Paulo? Sei não. A Guerra Civil Norte-Americana? Guerra Civil Norte-Americana também é bem antes disso, né? Quando o Norte brigou com o Sul. A queda da Bolsa de Nova York, de Valores de Nova York? Ou a independência dos Estados Unidos? O que é essa chamada crise de 29? Pessoal, isso ficou muito batido, né? Ficou muito batido na aula, porque essa crise de 29, ela tem uma relação direta com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. De um dia para a noite. Teve ali um susto a Bolsa de Valores é muito assim, de susto. Se ela levar um susto, as ações começam a cair, as pessoas começam a resgatar seu dinheiro. E teve isso daí, essa crise, a queda da Bolsa de Nova York, leva uma falência dos Estados Unidos. Leva uma quebra dos Estados Unidos. Então, na tela para vocês, a resposta correta é justamente a letra D. Letra D. Vamos para a terceira. Hoje é rápido, né, a nossa aula aqui. As atividades aí estão mamão com açúcar para vocês. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 29, o governo dos Estados Unidos lançou um programa intitulado Pacto de Varsóvia, New Deal, Acordo de 1931, Projeto Manhattan, Plano Marshall. Qual foi esse acordo? Eu vou fazer a tradução para vocês. Era um novo acordo. Era o New Deal. Eles perceberam que puramente deixar o mercado se autogerir dentro do liberalismo não daria certo. Era preciso o governo criar mecanismo de intervir nesse mercado. É daí que aparecem as políticas de plano de saúde para o trabalhador, carteira assinada, 13º, férias remuneradas. Começam a aparecer mecanismos para que esse servidor, que esse trabalhador, ele tenha um mínimo de proteção. Não aconteça o que aconteceu, do dia para a noite, trabalhador que tinha um salário alto, ir para a fila de sopa, passar fome na fila da sopa. Aconteceu isso nos Estados Unidos. Tem foto aí na aula de vocês aí dos trabalhadores na fila, mendigando um prato de sopa porque de um dia para a noite eles perderam o emprego, sem garantia nenhuma. É por isso que se criou dentro desses sistemas capitalistas, vão ser criados
Sistema de defesa do trabalhador. É criado o seguro-desemprego, é criado o 13º, férias remuneradas, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. São criados sistema previdenciário para quando esse trabalhador não tem mais força para trabalhar, ele tem um sistema de previdenciário. Tudo isso foram lutas que os sindicatos se organizaram e conseguiram para os trabalhadores. E é dentro dessa nova filosofia, desse novo acordo. Então, a resposta correta é a letra B, New Deal. Olha lá, vamos lá para o Enem? Agora é hora do Enem, vamos lá aí, porque essa quarta aqui, olha o texto dessa quarta. FUVESP, no fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grande crise econômica, conhecida como Grande Depressão. Começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. J.K. Galbraith, economista norte-americano, afirmava, entre aspas aí, afirmação dele, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Dia do boom e de desastre em J.M. Roberts, História do século XX. Aparentemente, prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Essa prosperidade que ele falava, o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimento em tecnologia. Letra B, a destruição dos grandes estoques de mercadoria, o aumento dos preços agrícolas e o aumento do salário. Letra C, a cultura de massa, com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número de empregos. Letra D, a crise de superprodução e a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. Letra E, o aumento do mercado externo e o mito do America Offline. Olha aí, a intervenção dos estados na economia. E aí? Olha aqui o que era essa prosperidade. Pode ser percebida nas seguintes características. Essa prosperidade que ele fala aqui, dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. O que ele quer dizer com isso? Hein? Pessoal, os Estados Unidos eles começou a produzir, e a Europa chegou um momento que ela freou, ela disse, espera aí, eu não quero comprar tudo isso não. E agora que as fábricas estavam abarrotadas, não tinham para quem vender? Quem é que vai ser atingido? O trabalhador. O salário do trabalhador primeiro a ser atingido. A renda dos trabalhadores despenca. E aquelas fábricas que estavam na Bolsa de Valores sendo especuladas com preço lá no alto, o que elas fazem? Caem, quebram. Por isso, a quebra da Bolsa de Nova York, de 1929, a Grande Depressão. Então, a resposta correta é a letra, olha aqui, qual é a letra? Letra D, a crise de superprodução e especulação desenfreada da Bolsa de Valores e a queda da renda dos trabalhadores. Ok? Nós temos material complementar. A aula de hoje nós temos material complementar. E o material complementar da aula de hoje, coloque na tela para vocês, hein? Na tela para vocês. Vamos ver aqui. Assistir o documentário História do século XX, década de 20. Pessoal, esse documentário ele é um pouco longo, mas ele é maravilhoso, que ele fala sobre o que tinha de tanta euforia no século XX, nesse início, nessa década. O que aconteceu com essa quebra? Não perca aí não, tá bom? E assim chegamos ao final de mais uma aula de história. Eu e a nossa intérprete, a Aldelina,
Pedindo para vocês não sair daí, porque já já nós iremos voltar, tá bom? Com mais uma aula.